tem que me amar muito, viu? Porque o calor que eu passo aqui dentro para gravar vídeo para vocês não tá no gibi. Fala galera, Chablé aqui, tudo beleza? No videozinho de hoje a gente vai falar sobre mixagem de áudio. Eu quero mostrar de uma forma bem simples como você deixar as camadas de áudio do seu vídeo com um volume bem ajustados para que o vídeo possa realmente ter um áudio bem agradável. Roda a vinheta. A ideia desse vídeo surgiu durante um bate-papo com um grupo de produtores de conteúdo e a gente costuma fazer avaliações uns dos outros, onde a gente vai se ajudando. Acho que você deveria melhorar nisso, melhorar naquilo, a cor do seu vídeo, a luz, o áudio, enfim. Eu acabei de dar print nisso, porque eu tenho procurado muito parada sobre isso e é muito difícil de achar uma parada legal, tá entendendo? Mas, Chablé, é um tema maravilhoso de vídeo pra você, porque você é profissional da área de música, sabe muitos termos técnicos, sabe muito o que vai estar falando. Eu venho percebendo que muitas vezes, alguns vídeos dos colegas, as inserções de áudio aparecem com volume muito alto, ou mesmo a trilha, ela some, ou ela briga um pouco com a voz. Então, queria mostrar na prática, dentro do próprio editor de vídeo, como você pode fazer para mixar o áudio e deixar assim o áudio final do seu vídeo bem equilibrado, bem mixado, digamos assim. E os recursos de edição de áudio que eu vou usar aqui no Final Cut, todos os editores também vão ter. Nós vamos precisar apenas de duas ferramentas para edição de áudio. Um é o equalizador e o outro é a automação de volume. Um processo de automação nada mais é do que uma programação prévia que você faz para que o programa possa entender que você quer que em determinado momento da timeline haja um comportamento específico. O que eu estou querendo dizer com isso é: eu vou ensinar o meu programa que na hora X ele vai precisar baixar o volume de uma determinada camada e na hora Y ele vai precisar subir o volume dessa mesma camada. Ou seja, o que eu poderia fazer manualmente, por exemplo, baixar e subir o volume, eu vou ensinar o programa a fazer programadamente. Não sei nem se essa palavra existe, mas eu acho que exemplifica muito bem o que a gente quer fazer. Vou abrir o meu software de edição aqui. No caso, o Final Cut Pro. Vou criar um projeto novo. Mixando áudio. As configurações aqui vou deixar a mesma. 1080 por 1920, 24 quadros. O som 48 kHz. Vamos lá, ok. Não vamos nos deter a isso porque esse não é um vídeo falando sobre edição de vídeo, tá? A gente vai se deter somente a parte da mixagem do áudio. Então, o que é que eu vou fazer? Vou puxar para aqui, para minha timeline, os vídeos que eu quero usar para fazer essa edição. Já estou aqui com os takes separados, vou puxar aqui o take principal para cá. E a primeira coisa que a gente tem que observar é isso aqui, ó. Note que o meu vídeo, ele tem as imagens, né? Ele mostra os quadros, o que está acontecendo no tempo específico do vídeo. Isso a gente chama de thumbnails. Os editores criam essas thumbnails para que você possa se orientar na timeline na hora de editar. Sei nem porque eu estou dizendo isso, que eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Mas percebam que existe uma linha. Veja só, existe uma linha. Tá vendo aqui? Que ela separa a parte dos thumbnails desse desenho aqui, ó. Que é, na verdade, o desenho do áudio. Esse desenho do áudio se chama waveform. E ele serve justamente para mostrar graficamente o comportamento do áudio. Vocês vão ver que ela é totalmente irregular. E ela tem nuances com trechos bem pequenos e trechos bem maiores, já encostando na linha. Ela vai ser diferente nos editores, tá? No Premiere Pro, por exemplo, da Adobe, você tem a camada de áudio separada da camada de vídeo. Isso facilita para você visualizar o áudio, porque essa linha ela vai ficar exatamente no centro da camada. Perceba que quando eu encosto o mouse aqui, ó, posiciono ele aqui no centro da linha, aparece uma pequena informação
que é 0.0 dB. O que significa esse 0.0 dB? dB é a abreviação de decibéis. Decibel é a medida do som. É o que define a amplitude, se um som ele soa mais baixinho ou se ele soa mais alto. No áudio, nós não chamamos isso de volume, nós chamamos de amplitude. Porque volume é uma característica que nós usamos para definir a quantidade de coisas que estão soando ao mesmo tempo. Quando tem muitas coisas soando, a gente diz que tem mais volume, tem mais presença, tem mais objetos. Quando a gente diz que tem menos volume, é porque tem poucas coisas soando ao mesmo tempo. A questão do que a gente entende por volume no popular, no áudio nós chamamos de amplitude. Ele tem menos ganho e ele tem mais ganho. Então, quanto mais ganho, mais amplitude, quanto menos ganho, menor amplitude. Isso se dá porque o áudio ele é analisado horizontal e verticalmente. Então vamos pensar num plano que tem longitude e também tem latitude. Porque quando a gente vai analisar o áudio, a parte que fala de longitude é a parte que analisa o espectro de frequências. Vou tentar ser mais simples. Espectro de frequência é o que define se um som ele é mais grave, ou se um som ele é mais agudo. Significa dizer que ele soa mais em uma região de frequências ou mais em outra região de frequências. As nossas vozes, num plano geral, soam nas frequências mais médias, elas ficam mais no meio ali do espectro. Uma voz como a minha, por exemplo, que ela não tem tanto grave, mas também não tem tanto agudo, ela fica bem no meio assim, entre 200 Hz e 5 kHz. Mas eu acho que isso é tema para um outro vídeo. A partir dessa linhazinha, eu posso definir se eu quero que o meu som tenha mais amplitude. E aí eu posso simplesmente clicar e subir essa linhazinha, ver que ele tem um limite, ó, quando chega em 12 decibéis, ele já não deixa subir mais. Ou eu posso diminuir e cortar todo o ganho, ó. E aí o número vai ficando negativo, até menos infinito, que é quando já não existe nenhum som audível. Esse ajuste de áudio, ele pode ser feito no menu de áudio. Todos os programas também vão ter esse mesmo menu. Só que para fazer a automação, nós vamos precisar ganhar um pouco de intimidade com essa linhazinha. Então vou voltar o meu volume aqui para 0, para que a gente possa ter o 0 dB como base. Tem uma coisa que é muito importante lembrarmos sempre. 0 dB é a base. Não significa dizer que 0 é pouco. Pelo contrário, 0 dB é o limite de amplitude de todos os medidores de áudio. Tudo que ultrapassa 0 dB, ele começa a clipar. E clipagem é quando o aparelho eletrônico começa a achatar a onda do áudio para que ela não promova uma distorção harmônica. Então, quando você precisa de um som distorcido, como o som de uma guitarra, por exemplo, o equipamento que faz isso, ele eleva a amplitude muito acima de 0 dB para que haja a clipagem do áudio e assim o som possa soar realmente bem distorcido. Óbvio que cada aparelho tem um tipo de clipagem diferente. Então, quando você distorce o som de uma guitarra, propositalmente, você faz porque o aparelho ele foi projetado para gerar um tipo de distorção harmônica que soe audivelmente agradável. Nesse exato momento, você está ouvindo a minha voz soando em 0 dB. Eu vou aumentar agora para 12 decibéis e você vai ver como soa estranho. A partir de agora, a minha voz está soando em 12 decibéis, mas o meu vídeo foi finalizado em 0 dB. Olha como fica estranho. Eu estou tendo uma compressão tão grande na voz que soa distorcido, parece um efeito, parece que eu estraguei o som. Voltando ao normal, não é isso que a gente quer. Então vamos pegar 0 dB como base, 0 decibéis como base, e a partir de então nós vamos modelar os nossos sons que vão entrar junto com a nossa voz, pensando sempre que a nossa voz está soando em 0 dB. Tudo que vier a partir de aí vai sempre soar ou igual ou abaixo da nossa voz. E aí existem algumas pequenas técnicas que eu vou mostrar agora aqui no programa. Vamos lá, eu já estou com a camada de vídeo aqui, certo? E eu gravei um vídeo aleatório aqui, ó. Bom, para promover essa mixagem, eu precisava ter um vídeo onde eu tivesse voz, para que a gente pudesse exemplificar um pouco daquilo que eu estou falando. Então eu vou puxar aqui a nossa trilha, uma trilha que eu já escolhi previamente. Você pode
puxá-la para sua timeline, tanto em Wave, tanto em MP3. São formatos de áudio, lembrando que esse formato Wave é como se fosse um RAW da sua câmera. Ele é um formato com menos compactação, logo ele conserva mais a qualidade do áudio. Mas no caso de trilha para vídeo, que você não precisa de uma audição tão apurada da trilha, essa diferença de qualidade acaba não sendo tão perceptível para o consumidor final. Perceba que a waveform da minha música, ela já é um pouco diferente da waveform do meu vídeo. Isso se dá porque na música, na trilha, nós temos mais volume. E lembra do que eu falei no início? Volume não é a amplitude, é a quantidade de instrumentos, a quantidade de corpos que estão soando juntos. Mesmo se eu der um zoom aqui, ó, na waveform, você vai ver que o áudio tem menos picos. Mas isso também não é algo para você precisar se deter agora. O que a gente vai precisar se deter, e é algo que eu quero que você preste bastante atenção, é a linha que marca o 0 dB. Vê que no caso da trilha de áudio, ela está exatamente no centro, né? Se eu aumentar aqui, ó, se eu subir aqui para mais 12, por exemplo, perceba que ele mostra uma coloração amarelo e também vermelho. Isso porque, se você observar aqui no nosso VUzinho, eu vou botar para tocar só para você observar. Vê que coisa estranha, vê que ficou tudo vermelhão aqui em cima, ó, onde tem 12 dB, ele tá exatamente marcado, ó. Isso se dá pela mesma razão que aconteceu com a minha voz quando eu subi para 12 dB. O áudio está clipando, ele está distorcendo. E o programa limita ali em 12 dB para não estourar a placa de áudio do meu computador. Da mesma forma, se eu reduzir demais aqui a linha, vou colocar aqui em 40, sei lá, vou botar aqui em, sei lá, 40 e tanto, 60 e tanto, ficou em menos 68. Se eu der o play, ó, perceba que você não escuta nada. E o VU também não modula, ó, ele não mostra onde o áudio está soando, porque ele está tão baixo, ó, está tão baixo que mal você consegue ver a modulação. Alguns instrumentos musicais possuem frequências muito próximas das frequências das vozes. Na hora que você vai mixar um backing track ou uma trilha sonora com uma voz, você precisa gerar um pequeno corte nas frequências que são próximas da voz para que os instrumentos não conflitem com o que se está falando. E lembra que eu falei que nós iríamos usar o equalizador como ferramenta? Então a primeira coisa que nós vamos fazer na nossa trilha é aplicar uma equalização para que a gente possa cortar frequências próximas à nossa voz. Como eu sei que a maioria das vozes tem as frequências fundamentais entre 200 Hz e 8000 Hz, eu vou gerar um corte ali na parte do meio do equalizador para que eu possa deixar a música soando e que ela não atrapalhe a minha voz. Se você não entende absolutamente nada de equalização, eu vou dar uma dica que vai facilitar muito sua vida. Basta você desenhar um sorriso no equalizador, como se estivesse fazendo um cortezinho assim, ó. Procure não cortar muito as frequências. Então, deixa o corte ali próximo entre menos 6 e menos 7 decibéis, porque não vai correr o risco de você eliminar algumas melodias que vão estar presentes na trilha do seu vídeo. Pronto, depois que fez isso, aí nós vamos trabalhar com a automação de volumes. Veja que existe uma interseção aqui, ó. Quando eu vou terminando de falar, abre um espaço vazio e eu quero que essa trilha soe aqui. Na hora que eu der, a voz natural está soando em menos 6, então eu vou dar um ganhozinho nela aqui de mais 6 decibéis, como a trilha vai se comportar na hora que a voz entrar. E agora ele está soando em 0 com picos em mais 3. Para não correr o risco de saturar ou distorcer em alguns momentos, eu vou diminuir 2 decibéis e deixar apenas um ganho de mais 4 decibéis. A trilha vai se comportar na hora que a voz entrar e como a trilha pode se... E agora minha voz vai ficar soando aqui, ó, menos 1, certo? Perceba que se eu der um play aqui com as minhas duas pistas de áudio ativadas, como a trilha vai se comportar na hora que a voz entrar e como a trilha pode se destacar na hora que eu der. A trilha, ela soa na mesma amplitude que a minha voz.
como eu gerei uma equalização de cortes de médias frequências, a minha voz ainda consegue ter um certo destaque sobre a trilha, mostrando como a trilha vai se comportar na hora que a voz entrar, mas ainda assim ela acaba tomando, roubando o espaço que a voz deveria ocupar. Eu vou desativar o equalizador só para vocês verem como a trilha soando naturalmente, sem os cortes nas médias frequências, como ela consegue atrapalhar ainda mais, roubar mais a cena em relação à minha voz. Como a trilha vai se comportar na hora que a voz entrar e como a trilha pode se destacar com o equalizador na hora que eu der pausas de voz. Sem o equalizador. Vou botar de novo, ó. Olha só, sem o equalizador, mostrando como a trilha vai se comportar na hora que a voz entrar e como a trilha pode se destacar na hora que eu der. Percebeu como já há uma diferença enorme quando a gente aplica só o equalizadorzinho, filtrando ali as frequências médias, você já consegue ouvir melhor a minha voz, ela fica mais inteligível. Feito isso, nós vamos criar as automações de volume. E aí nós vamos precisar utilizar aquela linha central e nós vamos criar pontos de ancoragem, que seriam, por exemplo, nos programas de animação, um keyframe, tá? Então vamos colocar alguns keyframes aqui. No Final Cut você vai precisar clicar a tecla Alt ou Option e clicar sobre a posição da timeline para que ele crie um keyframezinho. Ó. E perceba que ele cria um pontinho amarelinho aqui. E a partir desses keyframes nós vamos poder desenhar as automações de volume que nós vamos fazer. Eu vou deixar alguns segundos para trás, vou criar um novo keyframe. Nessa parte anterior aos keyframes que nós criamos, nós podemos mover a linha para baixo para termos uma amplitude negativa. Ó. Perceba que o número fica negativo e nós vamos encontrar um ponto que seja ideal para que a trilha não atrapalhe a nossa voz, mas que ela continue presente lá. Eu particularmente gosto de usar números entre menos 14 e menos 18. Mas isso depende muito do tipo de trilha que eu estou usando. Eu coloquei menos 18 aqui e vamos ver como ela vai soar. Eu precisava ter um vídeo onde eu tivesse voz para que a gente pudesse exemplificar um pouco daquilo que eu estou falando. Mostrando como a trilha vai se comportar na hora que a voz entrar e como a trilha pode se destacar na hora que eu der pausas de voz. Perceberam que legal? A minha trilha não atrapalha a minha voz, mas ela está lá presente. Com o cortezinho das frequências que eu fiz, ela fica soando mais grave e mais aguda, deixando que a minha voz possa caminhar ali no centro do espectro, o que não vai atrapalhar a narração do vídeo, o áudio que eu quero que vocês escutem, né, o conteúdo. Perceba que esse desenho que nós criamos aqui, com os keyframes, ele gera uma automação de fade. Isso significa que eu estou como se eu tivesse numa mesinha de som, num mixerzinho, aqueles fadezinhos, aqueles botõezinhos, e como se eu estivesse subindo ali manualmente ou baixando manualmente. Então, essa automação de volume, ela faz justamente esse movimento de fades, para que eu possa controlar a entrada e saída do meu áudio em pontos específicos do tempo, da timeline. Vou criar mais um aqui, porque vai ser onde minha voz vai voltar. Uma coisa interessante é que esse tempo de fade, ele é totalmente pessoal. Eu posso deixar mais brusco, eu posso deixar mais suave, de acordo com o que eu quiser fazer. Não existe uma regra para isso. Eu prefiro deixar mais suave, para que a música não cause um impacto quando ela chegue assim. Ela vai subir e vai causar aquele impacto. Então, eu prefiro que ela cresça suave. Perceba que eu faço ela crescer antes de eu terminar a frase que estou falando, para que o áudio possa vir acompanhando o final da frase, me dar um conforto naquele momento, depois baixar suavemente para que a minha voz possa entrar e também não causar um impacto depois da trilha. Isso chama crossfade, é quando eu estou cruzando os volumes. O volume da trilha vai crescendo, o volume da voz vai baixando. Então eu tenho um cruzamento de fades para que o áudio ele possa ter uma transição suave e ele não cause impacto para quem está ouvindo, né, para o espectador. E vamos ver como é que fica. Olha só, eu vou terminar
a minha fala, a minha trilha vai crescer e depois ela vai sumir naturalmente, deixando o background realmente bem confortável para que vocês possam ouvir minha voz bem. E como a trilha pode se destacar na hora que eu der pausas de voz. Sacou? Vou falar mais um pouquinho aqui para ficar enrolando, para dar tempo a trilha baixar e você perceber as nuances entre o que eu estou falando e a trilha que está correndo aqui por baixo da minha voz, como fundo, como background. E aí? Deu para entender? Existe uma coisa muito interessante também, que é o lance das inserções, quando eu preciso inserir alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou inserir uma imagem de apoio e eu quero que essa imagem de apoio ela tenha um movimento, que ela entre como se fosse uma transição. Perceba que o vídeo subiu com um pequeno movimento e saiu com um pequeno movimento. E eu quero colocar um som nesse movimento para dar mais vida a essa inserção. Aqui no Final Cut você tem uma biblioteca de sons que é muito bacana. Não sei se os outros programas vão ter essa biblioteca, mas é muito fácil você encontrar esses sons em sites ou no próprio YouTube. E inclusive aqui na biblioteca do YouTube também tem. Procura por Foleys que você vai encontrar sons que vão ser bem legais para aplicar em alguns momentos do seu vídeo. Eu vou pegar um efeito que chama Whoosh. Vou puxar esse Whoosh para cá. E vou fazer algumas coisas. Primeiro, eu vou inverter o tempo vou inverter o Whoosh para que ele possa crescer ao invés de decrescer. Vou ver aqui o tempo de entrada do meu vídeo. E vou colocar o Whoosh soando exatamente no tempo de entrada do meu vídeo. Vou ajustar aqui a velocidade do tempo dele. Gente, isso aqui é tudo muito pessoal, tá? Todos esses ajustes são muito pessoais. O que eu estou tentando trazer para vocês é referência de mixagem, como vocês vão ajustar os volumes de cada coisa. Vamos ver aqui como é que ele vai soar. Um pouquinho aqui para ficar enrolando, para dar tempo. Ouviu? Ó? Um pouquinho aqui para ficar enrolando, para dar. Vê como ele soa muito agressivo, ó. Um pouquinho aqui para ficar enrolando. Ele soa tão agressivo que acaba tirando a atenção do espectador do que eu estou falando para ouvir somente o ventão passando lá. Então nós vamos fazer duas coisinhas aqui. Primeiro, como esse Whoosh é muito grave e eu quero que ele soe suave, só para mostrar que o meu vídeo deu uma subidinha aqui, eu vou aplicar um equalizadorzinho nele aqui, igual a gente fez com a trilha, só que ao invés de fazer aquele sorrisinho, eu vou dar uma queda que vem aqui mais ou menos do centro de 500 Hz, até que todas essas frequências que estão aqui mais para o lado esquerdo, que são as frequências graves, elas desapareçam. Olha como o Whoosh vai soar. Um pouquinho aqui para ficar enrolando, para dar tempo bem mais suave, né? Só o fato de eu ter cortado as frequências graves, um pouquinho aqui para ficar enrolando, para dar... ele já não briga tanto com minha voz. E ele já ficou mais confortável. Aí eu vou apenas diminuir um pouquinho a amplitude dele. Eu vou deixar em menos 6 decibéis. Para ele ficar muito suave mesmo. Um pouquinho aqui para ficar enrolando, para dar... Viu? Porque eu não quero que essa transição ela tenha destaque. Porque o que precisa ter destaque no vídeo é a minha voz. É o que você está ouvindo eu falar. Nem a trilha e nem os efeitos de transição precisam ganhar esse destaque. Mas eles estão presentes lá. E se você removê-los, você vai sentir falta. Vou mostrar aqui como exemplo. Escuta só todo esse áudio completo com a trilha soando e com o efeito de transição. Mais um pouquinho aqui para ficar enrolando. Mais uma vez. Mais um pouquinho aqui para ficar enrolando, para dar... Agora eu vou remover o efeito de transição. Mais um pouquinho aqui para ficar enrolando, para... Mais um pouquinho aqui para ficar enrolando. Percebeu como mesmo ele estando baixinho ali, ele está presente no vídeo e ele faz parte da composição do vídeo. Olha só o que acontece se eu tirar a trilha também, ó. Mais um pouquinho aqui para ficar enrolando, para dar... Mais um pouquinho aqui para ficar enrolando, para dar tempo. Vê como o vídeo já perde muita vida, ele já fica mais seco, mais opaco, né?
Vamos ativar aqui as outras camadas. Eu vou duplicar agora aqui esse whoosh para que eu possa aplicar no final do vídeo. Voltar o tempo dele, né? Porque ele estava com o tempo invertido. E agora, como ele vai sair, eu quero que ele volte o seu tempo normal. Deixa eu ver onde é que o vídeo vai sair. Ele vai começar da... exatamente aqui. Isso. Então vamos lá. Olha só como fica bacana. Vou voltar um ponto aqui para vocês ouvirem quando a trilha cresce, quando a trilha diminui, tá? E quando entra os efeitos de transição. Olha só. Voz entrar e como a trilha pode se destacar na hora que eu der pausas de voz. Sacou? Vou falar mais um pouquinho aqui para ficar enrolando, para dar tempo a trilha baixar e você perceber as nuances entre o que eu estou... Viu que legal? Viu como é legal mixar o áudio? É muito comum nós assistirmos canais no YouTube onde as inserções elas acabam entrando muito mais altas que a voz e acaba atrapalhando o conteúdo. É muito comum também uma trilha tirar a atenção do que se está sendo falado, do que se está sendo ensinado ou da mensagem que se está passando com a voz. A nossa voz possui frequências bem limitadas, então é muito fácil que ela desapareça numa mixagem junto com o áudio, porque a música ela possui múltiplas frequências, são muitos instrumentos soando em frequências diferentes e aquilo precisa estar bem mixado, bem casadinho para que você escute e soe musical. Quando você acrescenta a voz, você está adicionando um elemento que não havia naquela trilha e aquilo acaba gerando uma bagunça nas frequências e muitas vezes as frequências que soam iguais causam um efeito negativo que chamamos de cancelamento de fase. Isso faz com que os harmônicos da sua voz, por exemplo, desapareçam e a sua voz acabe sumindo do lado da trilha ali. Então, mixar o áudio é muitíssimo importante para que você tenha um vídeo muito bem trabalhado e no final muito gostoso de assistir. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, aproveita e faz um comentário sobre o que você achou do vídeo, se ficou alguma dúvida, se acha que merece uma explicação a mais. Se é novo por aqui, já se inscreve no canal. Lembre também que nós temos um clube de membros e você pode se associar para receber conteúdos exclusivos, inclusive sugerir temas para que a gente possa fazer vídeos dedicados à solução do seu problema. Compartilha para todo mundo aí e, claro, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!